hoje quem estará pregando é o nosso amado irmão, pastor Franciélio de Freitas. Eu já quero convidá-lo, pastor, servo de Deus, que já pregou outras vezes aqui. Minha oração é que Deus use a sua vida. Glória a Deus, obrigado. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Queridos irmãos, aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos fazer a leitura do texto base da pregação. Efésios capítulo 5, verso 18. Sei que o texto já está projetado ali, mas como é de praxe e faz bem, vamos abrir a escritura e vamos ler e mais uma vez meditar nesta passagem para ouvir o Senhor falar conosco. Eu agradeço ao bondoso Deus pelo privilégio de estar com vocês mais uma vez. É uma honra, é uma alegria adorar o Senhor com essa igreja tão fervorosa, ouvir esse grupo de louvor tão bem sintonizado uns com os outros e com a graça de Deus. Agradecer a Deus pela vida do pastor Francisco Ramos. Muito obrigado, meu amigo, mais uma vez, uma honra atendê-lo. Estamos aqui mais pertinho, morando ali na Barra do Ceará, pertinho da Avenida Leste, Oeste. E muito feliz de estar aqui. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Efésios capítulo 5, verso de número 18. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado. Peço por bondade a atenção de todos. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem ou à contenda, mas deixem-se encher pelo Espírito. Quem pode dizer amém? Senhor, nós estamos aqui porque nós cremos que quando nos reunimos em Teu nome, o Senhor se faz presente. Senhor, Tu tens colocado, creio eu, no coração do Teu servo iniciar esta campanha que apresenta uma proposta tão maravilhosa, que é única e exclusivamente despertar em cada crente a necessidade, o desejo de buscar o dom do Espírito, o revestimento do Espírito, o batismo do Espírito, o enchimento do Espírito, o poder do Espírito. Senhor, e eu creio que o Senhor haverá de honrar, porque Teu servo não está procurando coisas carnais ou materiais, mas aquilo que é fundamental para a nossa vida cristã, o espiritual. Que o Senhor possa derramar sobre nós um dilúvio de poder. Sim, Senhor. Não queremos ser crentes anêmicos, não queremos ser crentes fracos, secos, vazios, não, Senhor. Nós queremos ser e viver cheios do Teu Espírito, para que este mundo que está dia após dia sendo coberto por trevas, ele possa ver raiar a luz da igreja, a luz de Cristo através da igreja. E eu sei que esta luz, ela só se manterá acesa se ela for abastecida pelo óleo do Espírito Santo. Senhor, aquieta o nosso coração para Te ouvir. Quantos estão aqui ainda inquietos, ansiosos, preocupados, estressados, chateados, pensando no que aconteceu e no que pode acontecer? Que Teu Espírito possa neutralizar agora e dar a esta serva, este servo, Senhor, a plena condição de descansar no Senhor, para ouvir o que o Senhor tem a falar ao seu coração. Oh, amado Mestre, eu dependo totalmente da Tua ajuda. Sem o Teu poder e sem a Tua sabedoria, eu não passo de uma lata seca. Peço que me ajude, Senhor, para que eu possa transmitir a mensagem com fidelidade, com graça e ousadia do Teu Espírito, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Sente-se, por gentileza, aplauda ao Senhor, porque Ele merece. Pode aplaudir, que é para Jesus. Queridos irmãos, eu gosto muito desse assunto, porque ele tem a ver com a minha vida cristã. Já de início, a igreja em que cresci, ela sempre deu muita ênfase à importância do crente ser batizado com o Espírito Santo, ser revestido com o poder do alto, ser cheio do Espírito Santo, buscar os dons espirituais. E esta ênfase muito forte, ela é característica do movimento pentecostal, evangelical,
E aí faz muito bem, porque nós precisamos disso mesmo. Nós estamos vivendo na era do Espírito. E existem 4 temas que estão inevitavelmente ligados ao assunto do Espírito Santo, né? Uma vida cheia do Espírito. Então, digamos assim, esses 4 pontos que eu irei falar, não vou comentar, porque a mensagem aqui tem outra direção, é a base para refletir sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Todos nós sabemos que o texto clássico para falar de uma vida cheia do Espírito está lá em Atos capítulo 2, verso 4, né? Quando os cristãos se reuniram ali no cenáculo da antiga Palestina, em obediência à orientação de Jesus, e que o Espírito Santo desceu sobre eles. Diz o texto que todos foram cheios, e viu-se entre eles línguas repartidas como que de fogo, e eles saíram anunciando o Evangelho, e a igreja ela alcançou uma grande expansão. Então nós temos aqui 4 temas que são predominantes quando se fala sobre uma vida cheia do Espírito. Em primeiro lugar, a obediência à palavra de Deus. Os discípulos estavam reunidos ali para serem cheios em obediência à palavra de Jesus. Não há possibilidade de eu ou você, de nós sermos cheios do Espírito, se nós não formos obedientes à palavra. Não, Deus não tem nenhum interesse de encher um crente desobediente, de um crente que não leva a sério a palavra dele, porque a palavra ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E se o crente quer ser cheio do Espírito, ele precisa meditar na palavra. Porque à medida que você vai meditando na palavra, o sopro do Espírito que veio sobre os autores, ele vem sobre você. Então a obediência à palavra, ou colocando melhor, o compromisso com a palavra, é o ponto de partida. Então os discípulos estão ali no cenáculo da Palestina em obediência à palavra de Jesus. Vão para Jerusalém, fiquem lá, e aí cumprirá a promessa. Segundo lugar, eles estavam em oração. Eles estavam ali em oração, em reflexão, em meditação, em contemplação. E é o segundo ponto que eu coloco. Não há possibilidade de uma vida cheia do Espírito se nós não orarmos. Não somente aqui, mas continuamente, lá fora, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Na verdade, eu estou falando de desenvolver um espírito de oração, uma consciência de oração, uma atitude constante e consistente de oração. Porque tem crente que lê a Bíblia, estuda, pesquisa, mas não ora, fica seco. Porque as duas coisas estão ligadas. Então eles foram ali em obediência à palavra, mas estavam orando. Então nós prezamos da palavra porque ela nos dá a direção, mas prezamos da oração porque ela nos dá o poder. Então o poder está ligado a uma vida cheia do Espírito. Terceiro lugar, eles estavam reunidos em comunhão uns com os outros. Isso fala do terceiro tema, que é unidade. Inclusive no capítulo 2, verso 42 até o 47, Lucas, que é o autor deste livro, ele faz questão de, através de várias palavras, demonstrar o quanto aquela igreja ela estava vivendo esse espírito de unidade. Ele diz, eles perseveravam na oração, eles perseveravam no partir do pão, eles tinham tudo em comum, eles vendiam tudo que tinha, fazendas e propriedades, e repartiam com cada um, segundo a necessidade que tinham. Eles estavam todos os dias na casa do outro, ou na igreja, louvando a Deus com alegria e singeleza de coração, repartindo pão na casa do outro. Ninguém se sentia dono de nada, ninguém tinha necessidade. Isso é unidade. Porque não adianta ler a palavra e orar se nós estamos divididos, brigando uns com os outros, por causa de inveja, por causa de ciúme, por causa do orgulho que não quer pedir perdão e nem perdoar. Deus não tem como operar. O Espírito Santo não poderá encher uma vida ou um coração que ainda está dominado pelo orgulho. Não tem como. Ele não vai agir assim, porque o orgulho ele fede nas narinas de Deus, ele é feio aos olhos de Deus. Ele não permite o Espírito Santo trabalhar, porque ele petrifica o coração. O orgulho ele endurece a gente, não vou, não peço, não volto atrás, não perdoo. E Jesus tão misericordiosamente nos perdoa e continua nos perdoando. Então sem unidade não há vida cheia do Espírito Santo. Não, vou sentar lá do outro lado porque a irmã chegou aqui. Não, nem vou porque fulano vai estar lá. Eu vou sair dessa igreja porque Beltrano está aqui. Onde está o espírito de unidade? Então, ou a gente está obediente à palavra, em oração e reunidos em comunhão, ou nada feito. Pode fazer trocentas campanhas. Pode fazer o seu melhor. Se não houver espírito de unidade, Deus não opera. Porque a graça e a glória de Deus se revela na unidade da igreja.
Quando eu falo de unidade, não é concordar 100% com o irmão. E todos nós temos direito de se aborrecer um com o outro, que a gente é humano. O que eu estou falando é de algo maior. É da gente se unir em Cristo e aprender a perdoar e suportar e ajudar uns aos outros. E por fim, que é o ponto seguinte, eles foram cheios do Espírito para testemunhar de Jesus. Tanto é que quando o Espírito Santo veio, tão logo Pedro se levanta e começa a testemunhar de Jesus. E em seguida você vê Atos registrando vários episódios dos discípulos se espalhando para pregar o Evangelho. Por quê? Porque o Espírito Santo ele veio nos encher essencialmente para isso. Ele exerce outras funções, mas a função principal é fazer de você, fazer de mim uma testemunha fiel de Jesus. Ou seja, se eu estou cheio do Espírito Santo, eu sou uma testemunha de Jesus. Não há uma escolha, porque o Espírito ele me enche e ele me capacita, ele me constrange, ele me leva a falar de Jesus. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele veio para nos fazer proclamar a Cristo. Ou seja, é Deus dizendo assim: eu vou lhes dar o poder, a força necessária, a coragem necessária, a determinação necessária para falar do meu filho Jesus. Então o Espírito Santo veio para isso. Ou seja, o crente que diz que está cheio do Espírito, que pula, canta, fala em línguas, profetiza, faz isso, aquilo, outro, mas não testemunha de Jesus, ele está apenas demonstrando que ainda não foi realmente cheio do Espírito. Então esses 4 temas, eles, digamos assim, eles constituem a base de uma vida cheia do Espírito. E qualquer pessoa que vai falar sobre vida cheia do Espírito, cheio do Espírito, batizado com o Espírito, revestido com o Espírito, inevitavelmente tem que passar por esses 4 temas. Eu já explorei eles aqui em uma outra oportunidade, faz algum tempo, por isso que eu estou passando assim bem rapidamente, porque eu quero focar noutra questão ainda, que eu vou tratar um pouco sobre isso, tá certo? Então vamos refletir aqui, só para encerrar essa rápida introdução ao tema. Você tem lido a palavra e obedecido a ela? Tem levado a sério o que Jesus fala através da pregação, através da leitura? Você leva a sério: meu Deus, eu tenho que praticar isso, eu tenho que colocar isso em prática hoje. Você faz isso? Opa, se você faz, então o Espírito Santo já está começando a encontrar o caminho para te encher. Você tem esse compromisso diário? Segundo lugar, você tem orado? Você tem dedicado um tempo assim de qualidade para ficar sozinho com Jesus, falando que ama Ele, que Ele é lindo, que Ele é cheiroso, que Ele é maravilhoso, que sem Ele você não é nada? Você tem feito isso? Porque tempo para dormir você tem, tempo para comer você tem, tempo para acessar a internet você tem, tempo para estudar e trabalhar você tem, tempo para os amigos você tem, mas e tempo para ficar sozinho com Jesus, falando com Ele, sentindo o cheiro dEle? Tem orado? E por fim, você está unido com seu irmão? Conseguiu já perdoar ou ainda está difícil? Consegue cultuar com ele, abraçar ele, dar glória a Deus com ele? Dá para ir morar no mesmo céu com ele? Ou tem que ter um céu para você e outro para ele? Tem unidade mesmo? Que lá no céu não vai ter compartimento, né? Todo mundo junto e misturado, num só lugar, adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por fim, será que nós estamos dispostos a, depois que Jesus nos encher, sair por essas ruas, no trabalho, na rede social, na faculdade, no curso, dentro de casa, na vizinhança, dizendo que Jesus é o Salvador, que Ele ainda perdoa, que Ele ainda cura, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele batiza, que Ele enche o homem e usa ele? Porque se não for para isso, meu irmão, nem adianta falar de uma vida cheia do Espírito. Então, que o Espírito de Deus nos ajude a entender essas coisas e a colocá-las em prática. Queridos irmãos, vamos ao texto de Efésios. Peço por bondade, agora vossa atenção redobrada, não por mim, pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele aconselha os crentes da igreja de Éfeso a que se encham do Espírito em vez de viver se embriagando com vinho. Parece-me que, conforme alguns estudiosos dizem, parece que alguns crentes efesianos, eles estavam exagerando nas festas do amor que eles promoviam. Eu creio que a maioria dos irmãos sabe que a igreja primitiva, ela tinha um costume de todo domingo pela manhã celebrar a ceia do Senhor. E por ocasião daquela festa, né, porque na ceia eles faziam uma verdadeira festa, ato seguinte, ou seja, após a ceia, eles tinham a festa do ágape, que era a festa do amor, regada a muita comida, muita bebida, né? Então eles se reuniam semanalmente para celebrar o amor de Deus para com eles e o amor de uns para com os outros perante a sociedade. Oxalá que a gente fizesse isso, né? Tão bom, né? Então o que acontece? Conforme alguns estudiosos, esses crentes recém-convertidos
especialmente gentios, eles estavam começando a exagerar na dose, na comida. Eles estavam realmente se embriagando em algumas circunstâncias. Paulo exorta inclusive os crentes de Corinto que estavam fazendo um pouco isso. Então Paulo diz assim: meus irmãos, não vos embriagueis com vinho, isso só gera contenda, divisão. Em vez disso, encham-se do Espírito. E essa palavra de Paulo, ela parece não ter sido levada tão a sério por estes ouvintes. Se você não levar a sério o que eu estiver pregando, não vai adiantar de nada ter estado aqui. Porque lá em Apocalipse, no capítulo 2, nós vamos ver a igreja de Éfeso, ela fria do amor. E o amor é a espinha dorsal da fé, da vida cristã. Sem amor, diz Paulo em Coríntios capítulo 13, nós não somos nada, não valemos nada. Pode falar até a língua dos anjos, não tiver amor não vale. Está lá o capítulo. O verdadeiro amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, não se soberbece, não arde em ciúme, não tem inveja, não pensa em si, mas no outro. Isso é o amor de Deus. Então o que é que acontece? Esses crentes parecem não ter dado o devido crédito à mensagem de Paulo, ou deram por pouco tempo. Por quê? Porque esfriaram no amor. E aí Deus escreve àquela igreja dizendo assim: olha, eu tenho muitos elogios para te fazer. Tenho visto tua obra, teu serviço, teu trabalho, tua paciência, teu zelo doutrinário. Tenho visto isso aqui e mais isso. É uma igreja com muitas qualidades, só que está faltando o essencial. Vocês caíram, vocês abandonaram o primeiro amor. O amor que vocês me dão é um amor fajuto, é um amor superficial, não é um amor de coração. E ou vocês se arrependem, ou então eu vou arrancar o castiçal de vocês. Eu vou remover vocês daí. Se você fizer uma rápida pesquisa, a igreja não existe mais. Ela está reduzida a escombros. Poderia estar viva até hoje, mas não levou a sério. Porque se nós não levamos a sério a palavra que nos dá vida, nós morreremos. Porque é ela que nos sustenta de pé. Nós não estamos aqui para assistir um culto, para participar de uma reunião religiosa. Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus e cremos que a palavra de Deus, ela nos transforma. Esse é o grande distintivo do cristianismo evangélico para outras tradições do cristianismo. É que nós cremos que Deus fala através da pregação. Que Deus, Ele habita nos louvores. Enquanto louvores estão sendo ministrados com motivação sincera de adorá-lo, Ele está operando, Ele está libertando, Ele está curando, Ele está salvando, Ele está confrontando e corrigindo nossa rota. Aleluia. Então infelizmente essa igreja parece não ter levado a sério a mensagem de Paulo e acabou caindo na frieza. Por quê? Porque se não levarmos a sério, isso vai acontecer. E um crente frio no amor é terrível. Você fala, ele não está nem aí. Você já viu? Quando a pessoa está fria, isso acontece frequentemente no nosso dia a dia. No trabalho, no casamento. Os filhos, como perdem amor pelos pais, não está nem aí mais para o que você fala. O seu marido, a sua esposa, você fala, não está mais nem aí. Quando a pessoa esfria no amor, a forma de olhar muda. Por exemplo, Jacó disse para sua esposa Raquel e para Lia: eu vejo que o olhar do vosso pai não é mais o mesmo para mim. Quando eu cheguei, ele tinha um olhar receptivo, ele era alegre, ele era hospitaleiro. Agora ele olha para mim com a cara dura, fechada. É isso que acontece quando o cristão perde o primeiro amor. Quando ele perde a simplicidade do evangelho no seu olhar, ele se torna uma pessoa radical, ao extremo crítico, questionador, estressado. Ele se torna uma pessoa indiferente. Pode fazer apelo à vontade para evangelizar, para orar, para contribuir, para participar, para ter compromisso. Não é mesmo que nada, não adianta. Ele na verdade está porque está acostumado com a igreja. Porque isso é uma questão psicológica. Você se acostuma com certos ambientes por frequentá-los por muito tempo. Então você fica psicologicamente adaptado, condicionado. E aí você vai, não é porque pela alegria de adorar, não é porque você está querendo mais poder e transformação, não é porque você quer servir, não é porque você está acostumado aí. Já se tornou um espaço rotineiro da sua agenda de atividades semanais. Então você vai. Isso acontece frequentemente. Eu digo isso como pastor de igreja. Eu pastoreio já tenho aí 12 anos. E é o que eu vejo. Cristãos que não têm uma vida cheia do Espírito, não estão nem aí, mas fala em liberar a vitória para eles. Deixa a coisa apertar, o deserto começar a mostrar o seu sol castigador. Ora por mim, pastor. Deus tem misericórdia da minha alma. Por quê? Porque não reconhece
que sem o Espírito Santo não dá para viver a vida cristã. A vida cristã, ela só faz sentido, ela só tem brilho, só tem sabor se nós tivermos o Espírito de Deus em nós. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem nos consola. É o Espírito Santo quem nos reveste, é o Espírito Santo quem nos adorna com os dons, é o Espírito Santo quem nos faz brotar o fruto, é o Espírito Santo quem nos revela a vontade de Deus, é o Espírito Santo quem inspira-me para pregar, para entender a mensagem, é o Espírito Santo que me dá ousadia para falar para o pecador que Jesus ama ele, é o Espírito Santo que me leva a clamar, Abba, Pai, diz Romanos capítulo 8, é o Espírito de Deus que sonda as profundezas de Deus e nos revela, é o Espírito Santo que batiza, que nos dá dom de línguas, é o Espírito de Deus que me santifica, por isso Espírito Santo, ou seja, aquele que santifica, é o Espírito Santo que enche, ou seja, torna a sua vida plena, totalmente satisfeito, contente com Jesus, é o Espírito Santo que dá prazer de estar na casa de Deus, de ler a palavra de Deus, de dobrar o joelho para falar com Jesus, é o Espírito Santo quem faz, aleluia. Então, a vida cristã não é como, por exemplo, em um curso. Você aprende ali uma série de diretrizes e regras, como proceder em determinada profissão e pronto, e funciona. Não, não é assim na vida cristã. Na vida cristã, nós sabemos o que devemos fazer, o que não fazer. Por exemplo, eu sei o que é pecado, então rejeito. Eu sei o que devo fazer agora como cristão, na casa de Deus, no reino de Deus, na sociedade, começa a praticar. Não adianta, isso não funciona por muito tempo. Porque a nossa natureza humana, ela é muito mais forte, ela nos inclina para a preguiça, para a desorganização. Você pode observar, eu não estou falando de nada estranho à nossa realidade. Eu estou falando de monstros com os quais eu luto diariamente. Mesmo conhecendo a palavra, amando a Jesus, nascendo de novo, tendo o Espírito Santo, a minha natureza, ela quer me inclinar para o conforto. Então tudo aquilo que envolve sacrifício, eu faço de tudo para rejeitar. Nem que eu pego um atalho, eu não vou de escada, eu vou de elevador. Eu não vou esperar essa comida cozinhar, eu quero logo ir lá no fast food. E na vida cristã muitos estão querendo assim. Só que para ser cheio do Espírito é um processo. Tem que orar diariamente, tem que ler a palavra, tem que vir à casa dele. E essas coisas são desconfortáveis, porque vai nos tirando da nossa zona de conforto. Muitos crentes estão em casa. Por quê? Porque estão amarrados à poltrona, estão amarrados ao Netflix, estão amarrados ao celular, estão amarrados ao computador. Quando eu me converti a Jesus há 25 anos, não tinha nada disso. Não tinha acesso à internet. Até para falar no telefone era difícil. Tinha que comprar uma ficha da Tele Ceará para eu falar com meu pai que trabalhava aqui em Fortaleza. E era a maior burocracia. Bora falar bem rápido que logo acaba. Pai, benção, como é que tá? Tá, passa para tua mãe, já tá bom. Se eu queria assistir televisão, como eu sou de família pobre, eu ia lá para a praça da igreja católica, que tinha um telãozão bem grande lá. E tinha que assistir o que estava passando lá, o jornal. E uma criança queria nem saber, mas era uma coisa interessante. Hoje não, você pega, por exemplo, um celular como esse meu, é um pebazinho, né? Um smartphone, mas você olha aqui. Aí, por exemplo, eu não tenho todos os aplicativos que muita gente tem, não. No máximo eu tenho 3 aqui. Mas aí, o que acontece? Aqui eu tenho muita coisa. E você vai dar uma olhadinha, daqui a pouco essa olhadinha vira um olhadão. E daqui a pouco você está amarradão. E daqui a pouco você não tem mais tempo, é para nada. E a vida cristã vai se secando, o crente fica murcho. Havia um crente murcho, de espírito velho, tem ânimo para nada, ele começa a procurar uma culpa na igreja. Não é porque a minha igreja está assim, não é porque o meu pastor está assado, não é porque a pregação está assim, o louvor está assim. No fundo, às vezes não é. Porque a vida cristã, ela se dá individualmente em primeiro lugar. Você tem que buscar e ter um compromisso firme com Jesus. Então o conselho de Deus é: encha-se do Espírito, permita-se ser cheio, abra-se para essa experiência espiritual e radical. E eu queria, queridos irmãos, tomar como estudo de casa, ou como base para ilustrar o que é uma vida cheia do Espírito, um personagem. E é sobre ele que eu quero tratar nesse momento. Eu queria falar um pouquinho de Estevão. Porque, a meu ver, é um dos melhores exemplos do que significa na prática ser um crente cheio do Espírito Santo. Então quero ler Atos capítulo de número 6. Atos capítulo 6. Daqui a pouco a gente vai orar. Vou me manter dentro do horário, mas vamos ouvir a palavra, que é ela que dá vida. Atos capítulo 6, verso
de número 3, olha o que diz a palavra: irmãos, escolham, isso aqui é Pedro falando, irmãos, escolham entre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E aí, no verso de número 8 diz assim, ó: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Olhe para cá, por favor. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Olhando essa descrição tão maravilhosa sobre Estevão, ou seja, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizando maravilhas e sinais no meio do povo, você não sente desejo de que isso aconteça também através da sua vida, não? Quantos têm esse desejo? Sinceramente, deixa eu ver. Maioria, se não todos. Não por vaidade, para que alguém diga assim: olha, o irmão cheio da graça e do poder, e quando ele levanta a mão, quando ele ora, maravilhas, sinais. Não é para o homem, mas é porque isso é glorioso, você poder ser esse instrumento de Deus na terra. Ainda que você passe por essa terra como pobre, do começo, do nascimento até a morte, doente, do começo até o fim, perseguido, do começo até o fim, mas alguém vai olhar e vai dizer assim: ela era pobre, ele era uma pessoa muito debilitada da saúde, mas era uma pessoa cheia do poder de Deus, cheia da graça de Jesus. E quando ela orava, quando ele jejuava e orava, meu amigo, Deus fazia, Deus honrava. Era simples, mas quando estendia as mãos para o céu, sem ira ou contenda, os céus se abriam para honrar. Por quê? Porque era uma pessoa em sintonia com o céu, cheia do Espírito Santo. E eu pergunto: quem está disposto a colocar esse versículo 8 debaixo do seu joelho? Quem sabe isso já seja uma proposta do Espírito Santo agora, através da pregação. Você começar essa campanha, você vai em casa pegar esse versículo, vai extrair ele, não corta a Bíblia não, tá bom? Só ir lá na internet, imprimir uma tirazinha, então você escreve e você vai pregar lá na porta do seu banheiro, na porta do seu guarda-roupa, ou do seu quarto, ou na porta de entrada da sua casa. E você vai todos os dias orar: Jesus, eu quero isso aqui. Eu quero ser um crente cheio da graça e do poder de Deus, e eu quero, por esse poder, por essa graça, realizar grandes maravilhas e sinais no meio do teu povo. Porque Jesus, ele disse: vão, pregue o evangelho. Se vocês fizerem isso, eu lhes dou poder e autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos, para falar em novas línguas, para pisar em serpentes e escorpiões. Eu vos dou poder, porque eu venci a morte. Todo poder me é dado no céu, na terra e até debaixo da terra. Anjos, homens e demônios, o Pai colocou debaixo da minha autoridade. Anjos, homens e demônios, o Pai colocou debaixo da minha autoridade. Se vocês me obedecerem, me honrarem, temerem o meu nome, levarem a sério o que eu falo e crerem de coração, saiam por aí pregando que eu vou honrar. As portas do inferno não vão prevalecer, as enfermidades serão curadas, vidas serão libertas. Aleluia! Oh, bendito seja Deus para sempre. Então, a vida cristã, ela não pode ser resumida a um monte de regras morais. Não faça isso, não faça aquilo, é pecado isso, é pecado aquilo, é proibido isso, é proibido. Não, isso é cansativo. Uma vida cristã que só cobra, uma pregação que só exige vida correta, se torna cansativo. Tem que ter algo além. Claro que tem que ter vida correta, ninguém está colocando em xeque isso. O que eu estou dizendo é que é muito mais do que um código moral, vida cristã. A vida cristã também não é o mero cumprimento de um ritual religioso, quando a gente se reúne, tudo direitinho, bonitinho e tal, cantar, louvar, ouvir a palavra e ofertar. Não. A vida cristã é um estilo de vida, é viver uma vida cheia do Espírito, para que o mundo veja. E eu queria que a gente meditasse aqui no personagem Estevão, para ver o que é uma vida cheia do Espírito na prática. Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é o que está no verso número 3. Mais uma vez diz assim, olha,
Olha o que diz o texto sagrado, verso 3. A igreja tinha crescido, né, só para contextualizar, tinha crescido e naturalmente começou a surgir as demandas, não estava havendo uma distribuição equilibrada dos donativos, dos alimentos, e isso começou a sufocar o ministério pastoral de Pedro e dos que ajudavam ele. Então ele decidiu, por orientação divina, separar pessoas para servir do ministério da diaconia. Só que, presta atenção que aqui está o ponto, para que irmãos fossem separados para o serviço, havia critérios. Verso 3, irmãos, Pedro diz: escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho e cheios do Espírito Santo. Olhe para cá. Para servir no reino de Deus tem que estar cheio do Espírito. Você pode até dar uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali e tal, mas para servir efetivamente precisa estar cheio do Espírito. Porque isso aqui não é reino de homens, isso aqui é reino de Deus. Para mim trabalhar no reino de homens, eu preciso de inteligência, eu preciso de habilidade, eu preciso de experiência, eu preciso de um currículo. Então, alguém vai olhar e dizer assim: qual é o seu currículo? Ok? Então, dependendo do seu currículo, você vai ter sucesso na empresa, da sua habilidade e experiência. Mas no reino de Deus, não. No reino de Deus, o critério essencial é estar cheio do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que não tem que ter inteligência, não tem que ter experiência, não tem que ter habilidade. Isso pode até ter e até ajuda, mas só que não é decisivo. Porque os irmãos que são crentes de verdade, que nasceram de novo, que têm o Espírito Santo, sabem olhar para esse pregador e reconhecer se ele é cheio do Espírito ou se ele tem apenas uma habilidade de comunicação, uma habilidade de raciocínio lógico. Mas a igreja verdadeira, ela reconhece. A igreja verdadeira, ela reconhece o que é um pastor verdadeiro, o que é um cantor verdadeiro, um missionário verdadeiro, o que é um escritor verdadeiro, um pregador verdadeiro. A igreja verdadeira, ela tem discernimento, ela tem o Espírito Santo, ela vê. Ninguém engana ela não, estou vendo, é só habilidade, é só experiência, é só blá blá blá, estou vendo que é conversa fiada. Mas ela reconhece que uma pessoa é cheia do Espírito. Não, aquele ali é cheio do Espírito Santo. A igreja verdadeira, ela sabe o que é barulho e conhece o que é o barulho de adoração verdadeira. A igreja verdadeira sabe, por isso que Pedro disse: escolhe, irmãos, entre vós alguém que seja cheio do Espírito. Porque o diabo, ele não teme uma pessoa inteligente. O diabo não foge diante de uma pessoa habilidosa. O diabo não tem medo de um crente experiente, 50 anos de fé. Li a Bíblia 300 vezes. Alcancei o posto de apóstolo já na igreja. Tenho o último título, pós-doutorado em teologia. O diabo não tem medo de nada disso. Agora pega um crente cheio do Espírito Santo. Simples. Que às vezes nem falar direito sabe, nem escrever direito sabe, mas que tem a dependência do Espírito Santo, só age se o Espírito Santo agir. Esse crente, ele é diferente, ele não tem medo de demoniado, não tem medo de olhar para o ricão, o inteligentão, o empresáriozão e dizer: Jesus é o Salvador. E se você não se voltar para ele, você está perdido. Não tem medo, porque o Espírito Santo, ele reveste, ele dá coragem, ele capacita. Por isso que Paulo, ele disse assim: Timóteo, não seja tímido, Timóteo. Não esconda o dom que Deus lhe deu. Não seja envergonhado. Não deixe que a sua juventude seja um impeditivo ou um empecilho para você exercer o dom que Deus lhe deu. Ei, Timóteo, Paulo disse: Deus não nos deu espírito de medo, nem de vergonha ou de timidez. Ele nos deu espírito de ousadia, de intrepidez. Então o crente cheio do Espírito Santo, ele é naturalmente ousado. Se olha e diz assim: essa irmãzinha, ela é ousada. Esse irmãozinho, ele tem uma ousadia. Meu Deus, de onde é que vem essa coragem? É o Espírito Santo, quando enche, ele nos capacita. Então Pedro, ele disse assim: olha, para servir no ministério da diaconia, tem que estar cheio do Espírito Santo. E detalhe, o serviço que eles foram destinados aqui a fazer era distribuir alimentos na casa dos outros. Como é que pode? Até para isso tem que ser cheio do Espírito? Tem. Tudo que a gente for fazer do reino de Deus tem que ser cheio do Espírito Santo. E essa regra não é nova, é do Antigo Testamento já. Porque quando Deus, ele destinava alguém dentre o povo para ser rei, ungia com óleo. E ali falar do Espírito Santo tomando posse da pessoa. Quando era separado para ser juiz, óleo. Profeta, óleo. Sacerdote, óleo. Ou seja, rei, juiz, sacerdote e profeta. Os 4 principais ofícios. Quando alguém ocupava alguma dessa assunção para servir o povo, óleo nele, unção nele, poder nele. Não vai servir o meu povo se não estiver com o Espírito Santo. Deus usou o sogro de Moisés para aconselhar. E ele disse assim: olha, Moisés, esse povo é muito grande, tu estás se cansando, vai cansar o povo, então separa a gente para te servir. Aí ele escolheu 70 homens.
Mas antes desses 70 homens sair para servir, diz a Bíblia que Deus tirou do espírito de Moisés e espalhou entre eles. E entre eles havia Edade e Medade, que diz a Bíblia que profetizavam no arraial. E ali o povo está dizendo, eles estão preparados para nos servir, porque eles são cheios do Espírito Santo. A igreja, ela precisa ver, e o mundo também. Porque falar bonito tem de sobra lá fora, mais do que aqui dentro. Gente com expertise de mercado, que sabe se comunicar, mexer com plateia, despertar a curiosidade, atrair a atenção e reter. Os coaches fazem isso melhor do que a maioria dos nossos pregadores. Então não é disso que a igreja está precisando em primeiro lugar. A igreja precisa de homens e mulheres cheios, 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 cheios do poder do Espírito Santo. Aleluia! E eu peço a Deus todos os dias para que me ajude, para que eu não venha me perder nas minhas habilidades, experiência ou coisa do tipo, e me afastar desse poder, porque é Ele que faz a diferença. É Ele que penetra o coração e convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que desperta a consciência profunda. Então Estevão só foi separado porque ele foi identificado pela igreja como uma pessoa cheia do Espírito. Versículo número 7. Somente pessoas cheias do Espírito Santo estão comprometidas com o avanço do reino. Olha o que diz o verso 7. Assim a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente o número de discípulos. Por quê? Porque tem um Estevão, tem os outros não, mas eu vou focar nele, porque é o que se destaca no texto. Porque tinha um homem cheio do Espírito Santo que saiu espalhando a palavra. O Estevão não ficou retido àquela função da diaconia, de simplesmente servir às mesas, distribuindo donativos. Não, porque crente cheio do Espírito Santo, ele vai além, ele faz mais. Porque tem crente que é religioso, sabe? Ele é formal. Não, eu fui mandar, é só isso aqui que eu tenho que fazer, já bati o ponto, tá bom. Não, isso aqui é reino, você tem que servir. Aonde for chamado, é prazer de servir. Ser abundante no que faz. Jesus disse que se o servo faz apenas o que o seu Senhor manda, ele não passa de um servo inútil. Então ele está dizendo, vá um pouquinho além, faça mais. Se desgaste pelo meu reino. Paulo disse, eu gastarei, me deixarei gastar pelas vossas vidas. E foi isso que Jesus fez. Ele abriu mão do trono, do conforto, da sua glória. Ele assumiu uma forma humana, a condição de servo, aceitou que cuspisse na cara dele, aceitou ser condenado em nosso lugar, tomou sobre si todo o pecado da humanidade, toda a ira do Pai, suportou a vergonha e a dor, uma morte cruel e dolorosa para dizer, eu cumpri a missão, eu morri em seu lugar, eu morri por você, agora vão e façam uma obra, deem as suas vidas. Aleluia! Então, um crente, em segundo lugar, que é cheio do Espírito Santo, ele é comprometido com o avanço do reino. Diga comigo, um crente cheio do Espírito Santo, ele é comprometido com o avanço do reino. Porque o avanço do reino não pode, não deve depender do pastor apenas. É um dever de quem é membro do corpo de Cristo. Quando eu vou praticar algum exercício, eu preciso que todo o meu corpo coopere para aquele exercício. Caso contrário, eu não vou executar bem a atividade e provavelmente eu vou sofrer alguma lesão muscular ou desenvolver alguma anomalia do meu corpo, porque só uma área foi trabalhada. A igreja ela precisa trabalhar conjuntamente, é todo mundo junto. Nós vamos numa mesma direção, no mesmo espírito de oração. A campanha começou, vamos junto. Vamos crer que o Senhor vai fazer, que é um novo tempo, que através dessa campanha o Senhor vai despertar corações e consciência para buscar um avivamento, e que depois disso virão fruto. Alguma coisa Deus está fazendo. Tem que haver esse espírito. Aleluia. Mas quem é que está comprometido com o avanço desse reino? Então o Estevão é cheio do Espírito Santo, e a palavra de Deus se espalhava através da vida dele. Tanto que você vai ver no capítulo 7 que ele está pregando para a multidão. E é ali que ele morre, já já a gente chega aí. Então eu não creio num crente que diz ser cheio do Espírito Santo se ele não é comprometido com o avanço do reino. Não está nem aí pelas almas. Quer bênção, quer vitória, quer conquista, sucesso profissional, quer prosperidade, quer conforto, ele quer que as promessas se cumpram. Mas e as vidas lá fora, perdidas, acorrentadas, condenadas à perdição eterna, debaixo da ira de Deus, precisando de alguém que vá lá e diga, Jesus te ama. O que nós faremos por elas? Então, sétimo lugar, verso número 8. Ser cheio do Espírito Santo significa ser cheio de poder e de graça, que foi o que eu tratei.
Então, de maneira bem simples, o que é um crente cheio do Espírito Santo? É uma pessoa cheia de poder. A palavra poder aqui vem do grego dunamis. E a ideia é de uma força sobrenatural te dominando e te levando a agir fora do natural. Então, uma pessoa que tem o poder de Deus, e o poder é o Evangelho, ela tem um poder transformador fora do comum. Meu irmão, o que o Evangelho faz não tem arma que possa fazer. O Evangelho, ele vai lá no coração e transforma. Uma pessoa pode me oferecer dinheiro e conseguir até algum resultado, mas ela não transforma meu coração por causa do dinheiro. Não. Ela pode corromper o meu coração, despertar a maldade da ganância do meu coração, mas transformar não transforma. Uma pessoa pode me amarrar contra a parede, botar uma arma e exigir a minha transformação. Eu posso, por medo, até apresentar alguma transformação imediata, mas depois eu volto. Por quê? Porque só o Evangelho tem esse poder de penetrar o coração, ir lá e virar a chave. Só a palavra de Deus. E um crente cheio do Espírito Santo, ele tem esse poder nas mãos. Você tem nas suas mãos a arma mais perigosa e poderosa desse mundo. Sim. Eu lembrei de um hino que eu cantava quando eu era jovem da mocidade. Temos conosco uma arma poderosa que Jesus Cristo nos ensinou a usar. Muito potente, mas seu porte é permitido. 66 é seu calibre popular. É a arma, é a palavra de Deus. O Evangelho de Jesus. É o Evangelho transformador. Eu estou aqui por causa do Evangelho e você também. Se não é por causa disso, então em nome de Jesus, venha aceitar Jesus e se reconciliar. Nós estamos aqui porque alguém disse que Jesus morreu em nosso lugar, ressuscitou, mostrando que tem morte depois que tem vida depois da morte, e que quem crê nele vai ter vida eterna. Foi isso que nos trouxe a igreja. Aleluia! E eu pergunto, que mensagem é maior que essa? Nenhuma! Eu estava estudando essa semana agora sobre transhumanismo, que é a ideia de alguns cientistas, empresários e intelectuais que estão trabalhando com a possibilidade de impedir as doenças, o envelhecimento e a morte. Pode achar graça mesmo, porque é isso que estão fazendo. E inclusive tem um empresário lá dos Estados Unidos da América que ele paga 30 médicos mensalmente, valores altos, para manter ele com 18 anos. Ele tem 46 anos. Então eles ficam vigiando as células, os neurônios, todo o movimento do corpo, o tecido lá desgastando para fazer uma nova plástica. E ele diz que está trabalhando e crê que finalmente o ser humano ele pode viver sem adoecer. Porque eles têm uma visão que o ser humano é apenas uma estrutura material que pode ser trabalhada. Então, se ele pode viver sem adoecer, ele pode também evitar o envelhecimento. E se ele pode evitar o envelhecimento, então ele também pode evitar a morte. Coitado. A morte, ela vai assombrá-lo todos os dias. Porque um micro-organismo se instala no organismo, já acaba com o ser humano. É o coronavírus e tantos outros que tem por aí. Nós não temos muita expectativa de vida aqui. Por isso que nós temos uma mensagem poderosa. A mensagem de que a morte não é o fim, de que existe vida após a morte. E que aquele que crê em Jesus ressuscitará, receberá o corpo que não adoece, que não envelhece, que não perece. Aleluia! Nós temos a mensagem mais poderosa, porque nós podemos dizer: Jesus tem paz, Jesus tem alegria verdadeira, Jesus ele tem salvação, só Jesus pode dar perdão. E nós precisamos estar cheios do Espírito para falar isso com ousadia. Nós já vamos orar. Versículo de número 10. Quem é cheio do Espírito é possuído por uma sabedoria superior e irresistível. Olha o que diz o verso 10, que coisa linda. É de encher os olhos esse verso 10. Meu Deus, olha o que é que ele diz, preste atenção. Mas não podiam resistir à sabedoria e o Espírito com que ele falava. O povo estava ouvindo Estevão pregar, dizendo assim: meu Deus, que sabedoria. Que poder é esse? Porque quando o crente está cheio do Espírito Santo, ele pode ser simples no falar, mas existe algo poderoso quando ele fala. O Espírito Santo diz: é só falar que eu vou confirmar, é só falar que eu vou lá penetrar, é só falar, eu urro. O Senhor quer usar as tuas palavras no teu ambiente de trabalho, dentro da tua casa, palavras simples, mas palavras carregadas de poder do alto. Você crê nisso? Você crê nisso? O Espírito Santo ele quer te encher nesta noite.
para que você saia daqui não só com a convicção e com a possibilidade, mas com a firme certeza e o poder de que ao falar o Espírito de Deus, Ele vai honrar, aleluia, um direcionamento espiritual virá através das suas palavras, vidas mudarão de maneira radical e vão dizer: aquilo que você falou foi decisivo, mudou a minha vida. E não vá se vangloriar, foi o Espírito Santo que começou a fazer a obra através de ti. E Ele faz. Claro que tem quem não acredita, aí o problema é seu. Mas eu digo isso para a glória do Senhor Jesus, que nessa minha caminhada, evangelizando, aconselhando, pregando, ensinando, conversando, centenas de pessoas já testemunharam do quanto as suas vidas foram transformadas por palavras que eu falei que nem eu percebi que teve algum poder. Por coisas que eu falei, que mas meu Deus do céu, mas é porque não é para você não, porque a glória é para ser de Deus. É você falar e aparentemente não aconteceu nada, aí você é que pensa, porque o Espírito Santo ele pega a palavra simples mesmo e leva lá no fundo do coração, e mais tarde brota, a pessoa volta assim: rapaz, Deus fez. Foi uma coisa tão simples, para que o homem não se englorie, porque é pelo poder do Espírito. Os crentes de Corinto, irmão, estavam tudo envaidecido, porque a cidade de Corinto era uma cidade cheia de sofistas. Sofistas, para quem não sabe, eram filósofos que vendiam conhecimento com base em fala bem elaborada. Então, por exemplo, eles pegavam uma mentira ou alguma coisa feia ou enganosa e transformavam aquilo em algo vendável, em algo verdadeiro. Eles conseguiam, através da argumentação, convencer as pessoas a acreditar em coisas absurdas. Eles ganhavam dinheiro com base nisso. Então eles usavam muito bem retórica, lógica, oratória. Aí os crentes de Corinto estavam assim, querendo um pastor e um pregador desse jeito. Aí eles disseram assim: Paulo, ele tem uma presença muito desprezível, a aparência dele é um pouco assim nojenta e a pregação dele é muito fraca. Olha só o que é que estavam dizendo do apóstolo Paulo. Aí Paulo escreve, diz assim: meus irmãos, eu não fui até vós com palavras de sabedoria humana. Não, eu não fui até vós preocupado com essas coisas que vocês estão preocupados. Eu fui até vós em demonstração de poder do Espírito. E eu não estou preocupado em apresentar palavras bonitas, coisa do tipo não. Eu quero apresentar Cristo crucificado, porque foi na cruz que Ele perdoa os nossos pecados. É na cruz que Ele nos justifica diante de Deus. É na cruz que começa a nossa história de novo. É na cruz que nós somos reconciliados e temos acesso novamente a Deus. É na cruz que a nossa culpa foi expiada e a cédula que nos era contrária foi rasgada e nós não temos mais nenhuma dívida. Por isso nós podemos andar com a consciência tranquila e o coração em paz perante Deus, que a dívida está quitada, o pecado foi perdoado, a culpa foi expiada. Aleluia! Agora nós podemos chegar perante Deus e Deus, obrigado, eu sou teu filho. E podemos tomar posse do seu poder e das suas bênçãos, se envolver com a sua glória, porque Jesus, Ele abriu o caminho. Por favor, fica de pé em nome de Jesus, que eu queria tanto orar com vocês. Aí canto, quem está ouvindo Deus falar, diga amém. Eles não podiam resistir. Versos 11, 14. Quem é cheio do Espírito Santo sofre perseguição, viu? Perseguiram Estevão, fizeram o que quiseram, porque, meu irmão, quem é cheio do Espírito Santo vai ser rejeitado também. É porque, escute, você vai lidar no dia a dia com pessoas naturais e carnais, que vai dizer assim: está ficando é doida, e agora fica aí orando, está com a cara de igreja. Sim, pode se preparar, está fanática. Porque para o mundo, todo engajamento com Jesus e com o reino dele é fanatismo. Isso é uma forma de intimidação psicológica. Que eles querem que você se olhe e diga assim: será que eu estou fanática? Será que eu estou alienado da realidade? Será que eu estou ficando doido mesmo? Eles querem que você se intimide com essas palavras. Por quê? Porque o mundo quer tirar tempo para conversar sobre tudo, futebol, política e tudo que não presta. Mas quando a gente se engaja com Jesus e quer promover o reino, ele diz que é loucura. E Paulo disse: é loucura para vós, mas para mim é poder de Deus e salvação. Então você vai ser perseguido. Não pense que você vai ser aplaudido. Oh, que maravilha, minha filha cheia do Espírito Santo agora. Oh, minha esposa agora, mulher maravilhosa, cheia do Espírito Santo. Negativo, nem sempre. No trabalho, vão sentir. Por quê? Porque o Espírito de Deus na sua vida te dará um zelo muito profundo com a verdade, com o que é correto. Seu compromisso com Deus estará acima de qualquer coisa. Você não terá medo de perder posição, emprego, qualquer coisa. Por quê? Porque você quer honrar a Deus. O Espírito Santo, ele veio para isso, para nos fazer honrar a Deus. Quem é cheio do Espírito Santo, irmão? Ele é cheio, ele tem um semblante distinto. Diz o versículo
de número 15, que o rosto de Estevão era como de um anjo. Eles olharam e disseram assim: o rosto dele está como de um anjo. O semblante de um homem e de uma mulher cheia do Espírito é diferente. É um semblante que transmite graça. Oh, o Espírito Santo, ele vai fazer o teu semblante mudar hoje. Sim, porque se o Espírito Santo encher o teu coração de graça e de alegria, o semblante vai demonstrar. O seu semblante não vai ser aquele semblante caído de medo, de vergonha, de timidez. Não, vai ser de ousadia. Alguém vai dizer: olha só, ela está olhando para frente agora, olhando para cima, está tão autoconfiante. Não, isso aqui não é só autoconfiança não. É o Espírito Santo que diz que está comigo. É a convicção de que eu vou vencer. Eu vou superar essas crises. Eu vou superar essa crise. Eu vou sobreviver a essa adversidade. Sim, o Espírito Santo me faz crer que isso aqui é só uma fase difícil. Eu vou sair transformada dela porque Ele está comigo.